Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5, fala assim, versículo 5. Vedes aqui, eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus. Para quê, irmãos? Para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Amém? Então a primeira coisa, irmãos, não era da cabeça do Moisés. Amém? Ele falou, ó, eu estou ensinando aquilo que Deus me ensinou. Amém? E segunda coisa, onde é que o povo estava, irmãos, nessa época aqui? Eles tinham saído, né, do Egito, aquela parte maravilhosa, já tinham ido ali para o Monte Sinai, e agora a gente sabe que qual éramos a ideia, digamos, original de Deus. Às vezes o pessoal fala, né? Fala de uma forma sem conhecimento. Ah, sempre antes da bênção vem o deserto. Eu não sei onde é que arrumaram essa conversa fiada. Por que conversa fiada, irmãos? Porque aqui, se nós vamos pegar a história, Deus queríamos que eles cumprissem e crescessem no deserto ou em Canaã? Hã? Aonde? Aonde é que era para ser ensinadas essas palavras? Na terra, a qual ides o quê? O que fala o finalzinho do versículo 5? Passais no meio da terra, a qual passais o quê? Ih, Jesus amado, oh meu Deus, dá para nós voltar no tempo e começar de novo o culto? Para que façais aonde? Alguém falou. Eu quero que você fale mais alto aí. Para que faz aonde? Isso. Então era no deserto, irmãos? Aqueles mandamentos eram por deserto? Não era. Aonde que era? Era para Canaã. Então você vê, né, irmãos, que Deus ele não ia esperar o povo ficar perfeito para então colocar eles na terra prometida. Deus não ia ensinar eles no deserto. Isso é conversa fiada, irmãos. Qual era o plano de Deus inicial, irmãos? Que do Monte Sinai eles fossem direto para a terra de Canaã, né? E lá na terra de Canaã, já na bênção, eles pudessem o quê? Ser o quê? Edificados. A gente sabe que só teve os 40 anos dando volta lá no deserto, por quê? Por causa do quê? Da murmuração. Morreram todos? Não. Os de 20 anos para baixo, né, irmãos, nenhum deles morreu, né? Mesmo depois desses 40 anos, nenhum deles morreu sem entrar na terra prometida. E também Josué e Caleb, que tinham mais de 20 anos para cima naquela época, também não morreram. Então quem é que morreu no deserto? Não foi o povo todo. Foram só o quê? Os murmuradores. Então Deus nunca quis, irmãos, que eles ficassem no deserto, dando volta para aprender alguma coisa. Deus nunca quis. Era lá na terra a que eles iam o quê? Herdar. Era lá em Canaã, comendo, né, irmãos, do bom e do melhor, já na bênção que eles iriam o quê? Iriam crescer. Amém? Então, às vezes, Deus até pode usar alguns momentos do deserto, mas essa é a exceção, não é a regra. Deus queria abençoar eles em Canaã. Então, vamos ler de novo agora com esse entendimento. O versículo 5 fala assim, ó. Vedes, aqui eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus. Para quê? Está bem claro aqui, não tem mistério. Para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. E o que esses mandamentos seriam, irmãos? Guardai-os, pois, e fazei-os, ou praticai, né? Guardai-os, pois, e fazei-os, porque essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, o que eles vão dizer? Só esse grande povo é gente sábia e inteligente. Amém? Então, para que era, irmãos? Para que eles dessem o testemunho aonde? No deserto ou em Canaã? Em Canaã. Para todo mundo lá em volta, que eram os pagãos, né, irmãos? Pareceu o quê? Evangelizados. Né? Mais tempo depois, Jesus fala lá em Mateus 5, né?
vós sois o sal da terra, a luz do mundo, tal, né? Faça as boas obras para que os homens glorifiquem. Mas não era só, entre aspas, uma ideia nova. Aqui já era a vontade de Deus. As pessoas olhar, esse povo é sábio, esse povo é inteligente, eles são diferentes. Essa o quê? Essa seria o que? A verdadeira sabedoria. Amém? Então ele falou assim, pessoal, guardem e pratiquem. Então você vê, irmãos, que desde o começo, Deus nunca quis só teoria. Eu falava bastante, né? Às vezes a pessoa fala muito, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Mas tu olha, a pessoa não tem fruto. Deus nunca quis, irmãos, que só a cabeça, né, racional, que só a cabeça intelectual. Deus nunca quis, irmãos, e Ele não quer até hoje, né, que só a cabeça da pessoa venha a ser o quê? Venha a ser preenchida. Mas Ele quer o quê, irmãos? Que os mandamentos, para ser a verdadeira sabedoria, tem que ter o quê? Atitudes. Não existe, irmãos, sabedoria para Deus sem o quê? Atitudes que correspondem àquela sabedoria. Então não era só para o povo saber, só para o povo decorar, não era só para o povo encher a cabeça, mas era para o quê? Para eles praticarem. É o que eu tenho falado aqui nas quartas-feiras, né? Não é só você vir aqui e ouvir e gravar na cabeça o versículo, né? Mas qual é a intenção, né, irmãos? Para você ser um abençoador, é sair lá fora, o quê? E praticar, né? Aqui de tarde, mais ou menos 1h20, 1h30 de culto. Então você passa onde? Você passa muito mais tempo lá fora. Você passa muito mais tempo, né, irmãos, fora da igreja do que na igreja, inclusive, né? Então, onde é que nós temos que viver a palavra de Deus? É lá fora. Então, não é só saber, não é só decorar versículos, não é só falar, não é somente, né, irmãos, ter o conteúdo na cabeça, não é só colocar ali na mente, mas é o que, irmãos? Ele fala, vocês têm que guardarem e têm que praticarem. Vocês têm que guardarem e têm que praticarem. E aí quem estiver em volta de vocês, né? Vamos até ler mais uma vez o versículo 6, Guardai-os, pois, e fazei-os, porque essa será a vossa sabedoria. Viu? Não é o conhecimento e a informação, é a prática do conhecimento. Que seria o quê? A vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão, só esse grande povo é gente sábia e inteligente. Eles iam dizer que o povo era sábio e inteligente. Eles iam dar testemunho de que eles não tinham apenas o quê? A teoria. E não tinha apenas o quê, irmãos? O ensinamento natural. Mas tinham o quê? Pela vida deles, eles tinham o quê? A verdadeira sabedoria. Aí começa a falar no versículo 7. Porque que gente há tão grande que tenha deuses, que não são deuses, né? Tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, está perguntando, né? 8. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje dou perante vós. Amém? Então, ou seja, né, irmãos, o pessoal ia se admirar que a presença de Deus, claro, antigamente não morava dentro deles. Hoje sim, né? Até eu brinco, Deus, eu entro em tua presença. Mas estava na de quem? Na do diabo? O padrão do Novo Testamento diz que Deus mora onde? Dentro do crente. Amém? Para que eu vou chamar quem já está? Não é lógico isso. Não. Então, mas antigamente não é. Antigamente Deus não morava dentro deles. Mas Deus moraria o quê? Junto com eles, através do quê? Da palavra de Deus. Até foi a pregação da semana passada que nós vimos. Deus não é contra a sabedoria? Claro que não. A inteligência, o estudar? Claro que não. Né, irmãos? Mas às vezes a pessoa, ela
ela vai achar que é pelo racional, que nem eu falava, né? Não, pastor, o meu filho lá tem faculdade, tem isso, aquilo, outro, eu não sei como é que eu evangelizo ele. Fala de Jesus. Porque não é o intelectual que vai salvar ele, mas é o quê? É a palavra de Deus. Ah, não, pastor, o fulano lá é um advogado, é um juiz, é um doutor, todo de terno e gravata, todo chique. Como é que eu vou pregar para ele? Já pensou, já experimentou abrir a boca e falar? Porque o que vai salvar ele, irmãos? Não é a tua inteligência natural, é o quê? É a palavra de Deus. Então a pessoa, pastor, imagina só, né? Eu não sei nem ler e escrever direito, eu não sei falar de Jesus. Mas tu não é convertido? Sou. Então como é que você não sabe falar do Senhor da tua vida? Já experimentou abrir a boca e falar? Fala! Ah, não, mas aquela pessoa tem muita cultura. E daí? Ah, mas aquela pessoa é o fulano de tal. Todo mundo é um fulano de tal. Alguns são mais famosos, outros nem tanto. Fala de Jesus. Que às vezes aquela palavra, o que, irmãos? Que parece loucura para o homem, mas o quê? Mas ela vai se tornar o quê? O poder de Deus. Exatamente essa palavra eu pregava quarta-feira passada, que lembra? E exatamente essa palavra hoje o pastor Jaime pregava lá na sede de São Paulo, no culto ao vivo, né? Falei assim, preguei primeiro. Então é sinal que vamos lá também está precisando colocar mais a Bíblia em prática, né? Porque está pregando sobre essa sabedoria também igual eu aqui. Então o povo vai ficar admirado, eles vão ver Deus, veriam Deus, né, através da vida do povo de Israel, eles dariam testemunho de que Deus é chegado, eles dariam, né, testemunho de que Deus estava ali realmente, como eu falei, não apenas uma teoria, né, não apenas uma palavra natural, amém? E olha só, nós vamos agora lá para Provérbios, um pouquinho para frente aí. Quem não consegue achar, só anota e procura em casa. Provérbios. Em nome de Jesus. Provérbios. Provérbios, capítulo de número 9. Pastor, onde é que está Provérbios? Você abrir a Bíblia no meio, vai achar Salmos. Andar um pouquinho para frente, Provérbios. Não consegue achar, só anotem, tá, mano? Senão a gente demora demais aí. Em nome de Jesus. Provérbios. Provérbios. Deixa eu continuar pregando com outro. O pessoal já trocou tudo aí. Ô, Jesus amado. Opa! Achou aí, irmãos? Provérbios? Deixa eu só desligar o outro microfone aqui. O pessoal trocou meus microfones. Ô, Jesus, acho que hoje é o dia da paciência, né, irmãos? Amém? Ore pelo pastor que ele está tentando que aprender paciência com esse povo aí. Não é com você, não. O pessoal que trocou meu microfone. Pronto, deixa ele aqui, vamos pregar agora. Achou Provérbios? O que é o Provérbios, irmãos? Tem muita coisa. Até talvez em março, claro que está ouvindo a gravação, vai vir depois, né? Mas eu quero ver se nós fazemos cada um dos capítulos por dia. Né? São 31 capítulos de Provérbios e vai ser 31 dias de março. Talvez a gente faça isso, essa leitura, mas eu aviso antes. Então é muito bonito. E chegando aqui no capítulo 9, até fala, né? O banquete da sabedoria. É bonito, né? Aí nós vamos pegar o trem andando, Provérbios 9, versículo 10. O versículo 10 fala assim, ó. Até dá para ler o 9, né? 9, 9, fala assim, ó. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Mas o que eu quero pregar é o 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. A gente não fala muito sobre a prudência, que é o cuidado. Não, vou ficar mais nessa parte então aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é aí que está, né, irmãos? Como nós falamos, não é só uma questão de encher a cabeça, de falar ou de dizer
ou de ter a teoria, ou até decorado trechos da palavra, ou até saber falar, né, de capítulos, como muitos aí fazem, mas você olha e não tem fruto nenhum na vida. Porque a pessoa tem a informação, mas muitas vezes o que, irmãos? Não tem o temor. Qual é o princípio da sabedoria de Deus, irmãos? É o temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o respeito, né? A vontade de agradar a Deus. E aí a pessoa vai cuidar naquilo que fala. Quem tem um temor do Senhor não fala palavrão, né? Quem tem o temor do Senhor vai andar na prudência, vai tomar cuidado. Quem tem o temor do Senhor, como falamos, uma pessoa esforçada, né? Aí tem que ser aquela pessoa esforçada. Ou seja, aquela pessoa que não fala com nós 2, 3 vezes, pronto, não precisa falar mais. Nós aprendemos, a gente respeitou o que foi falado e botamos o coração naquilo que é certo, claro. Não? E botamos o coração e vamos fazer. Tem que ficar toda hora nos explicando as mesmas coisas. Não, eu botei o coração e aprendi. Amém? Ou, né, até mesmo um lugar que a pessoa vai, não, pastor, eu me converti, mas eu vou lá na bodega com os meus amigos. Não, eu não bebo. Mas por que ir na bodega, então? Não vai te fazer bem. Né? Tem pessoa que ela não está bem ainda com Deus, ela vai acabar caindo, não é verdade? Então é bom se afastar. Não virar a cara para eles, mas não frequentar esse lugar, porque falta o quê? Falta prudência. Às vezes a pessoa quer evangelizar, mas ela não está bem firme ainda, e ela acaba se perdendo, acaba se desviando, acaba largando a fé porque não está tão bem assim, né? Mas a palavra fala que o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, é o respeito a Deus, né? É o respeito à palavra de Deus. E é o respeito ao quê? À vontade de Deus. É a sabedoria. É como fala, né? Que é a coisa principal. E como que essa sabedoria, irmãos, ela vai ser mostrada? Vamos ver aqui. Você estava em Provérbios? Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. É bem fácil de acharmos. Bem fácil. Não consegue achar, você anota, procura em casa. Quem está em casa pode pausar a pregação e procurar, né? Tiago 3. Olha só, vou achar aqui, que eu falei para você, não achei. Aqui nós vamos pegarmos o trem andando, né? Tiago 3, vamos pegar o trem andando aqui, mostrando aqui qual é a verdadeira sabedoria e qual é a falsa também. Tiago 3, versículo 13, fala assim, ó. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Está perguntando, né? Quem dentre vós é sábio e inteligente? O que a palavra fala? O que a palavra fala? Hã? Ih, Jesus, eu quero que vocês falem, igreja. A irmã falou certinho. O que é para fazer? Mostre. Amém? O que estava lá em Deuteronômio? O que era para o povo mostrarmos? O que era para o povo fazer? Com a sabedoria? Mostrar. Amém? O que fala ali no 13? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre. Amém? Então, tem que mostrar. Como é que eu vou mostrar? Eu vou começar a falar difícil? Eu vou começar, né, ficar falando, a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz. É assim? Vamos ver. Mostre pelo seu bom trato, ok? As suas obras em mansidão de sabedoria. Então, como é que o inteligente, o sábio, ele faz? Ele mostra, pelo aquilo que ele fala? Pode ser também, ele pode ensinar alguém falando, né? Mas de verdade é assim, moço? Não. É através do quê? Da atitude.
da atitude. Então, de novo, irmãos, amém? O motivo de Deus nos fazer vir à igreja, nós ler a Bíblia, não é só encher a cabeça da gente de informação, mas é o quê? É levar nós o quê? A uma atitude. Um dos versículos que eu mais falo aqui, né? Que é João 1,14, fala: e o verbo se fez carne. Você pega a palavra, né? Você pega a Bíblia e transforma num ser humano. O nome do ser humano é Jesus Cristo, né? E fora o que não está na Bíblia também, que tem muita coisa a mais que não foi colocada. Então, ele é a própria palavra, o quê? Eterna. Você pega a palavra de Deus e faz ela virar um homem. O nome dela é Jesus Cristo, né? João 1,14 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí fala, e é cheio de graça e verdade. E diz: vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Amém? Então, João, que inclusive é o evangelho, irmãos, onde mais fala, digamos, das pregações de Jesus, mas ele dá ênfase ao quê? Não fala só aquilo que ele nos ensinou. Ele podia ficar parado lá, no lugar, né? E começar a pregar. Não é verdade? Podia pregar até hoje. E aí as pessoas iam lá e ouviam ele ir embora. Mas ele fez isso? Não. Tinha momentos que ele pregava, né, irmãos? Na sinagoga, no templo, em lugares individual, no deserto. Né? Tinha momento de pregação. Mas na verdade é o quê, irmãos? Na verdade é o quê? Ele andava, né? Ele andava por toda a Galileia. Lá em Atos 10:38 fala, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era o quê? Com ele. Então, a própria sabedoria, né, irmãos? O próprio Deus em pessoa, quando ele veio o quê? Ele veio e agiu, mostrou. Eu falava hoje de manhã, né, irmãos? E aí eu volto a falar agora. Porque não é só ter informação. Exemplo, né? O mecânico, ele vai lá, faz 50 cursos de mecânica. Faz não sei isso, aquilo outro. Ele sabe tudo. Aí chega lá um carro na garagem lá na mecânica dele, ele começa a filosofar. Porque o manual diz. Porque a fábrica diz. Porque o curso diz. Bom, adianta uma coisa? Vai consertar o carro desse jeito? Hã? O que ele tem que fazer, uns? Ele tem que pegar esse conhecimento e colocar em prática. O carro não vai consertar sozinho, porque o manual diz, porque o fabricante diz. O que adianta? Ele só está dando uma aula de que ele conhece o manual, mas vai consertar o carro? Não adianta. Tem que botar em prática. Um doutor, né, mais inteligente, vai lá, fez curso disso, daquilo outro, especialista. Nossa, é o doutor mais inteligente do mundo. Só vou exagerar. Aí chega lá, na hora de operar o coração do paciente, ele começa a dizer, porque o Instituto de Cardiologia diz. Porque os meus professores diziam. Vai fazer uma coisa no doente, não? Não. Ele tem que fechar a boca. Ai, que horror, pastor. É verdade. Ele tem que fechar a boca. Fazer o quê? Se preparar e colocar o quê? Em atitudes. Vai abrir, né? Ali o paciente, vai fazer ali a cirurgia, Deus abençoe, né? As mãos sejam guiadas e vai salvar aquela vida. Então não adianta discurso, irmãos. Não adianta ficar falando, ou só falando, a não ser que você vai dar uma aula para alguém sobre aquilo ali, claro, né? Aí a pessoa, ela que bota em prática. Mas não adianta, irmãos. Vamos botar agora a cozinheira, amém? Aí ela chega lá, fez todos os melhores cursos de culinária, né? Tá quase uma Ana Maria Braga da vida, só que convertida, né? E a verdadeira que se converte. Aí ela começa lá a ter o feijão, ela começa a falar. Porque eu aprendi no curso de culinária. Porque o feijão bom é ser feito assim. Bom, eu só vou morrer. Ai, cadê a boia? Não mata a fome de ninguém.
Não é verdade? A não ser que ela está dando uma aula, mas mesmo assim, né? Não, o quê? Vai lá lavar as mãos e vai o quê? Colocar em prática. O que testemunha que ela aprendeu de verdade o quê? É o pessoal lamendo os beijos, né? É coisa boa. Não vou repetir mais. Não é verdade, irmão? Então, pare e pense em qualquer coisa. Você vê que não é só teoria, irmãos. Teoria. Você vê que a teoria vai te ajudar a fazer bem. Mas a teoria, o que, irmãos? Só a teoria não faz por você. Você vai ter que aprender e vai fazer bem o quê? Só tem um jeito que tem que praticar. E é o que a palavra de Deus fala aqui. Olha, a Bíblia não é teoria para encher a tua cabeça, para fazer você ficar dizendo de uma forma diferente. Não adianta nada. Você quer mostrar que você é sábio, que você é inteligente? Você tem que mostrar. Mas como é que você vai mostrar? Bom, aí fala, né? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Aí o 14 vai falar da falsa, olha só. 14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. Para a linha, briga, né? Não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Eita, mas é terrena, animal e diabólica. Ao 16 fala, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra, o quê? Perversa. Ou seja, tudo que produz mal para os outros não tem o quê? A procedência o quê? Divina. Tudo que faz mal para os outros, atrapalha, incomoda, perturba, fere, ou machuca fisicamente mesmo, tudo que é ruim não tem a procedência o quê? Divina. Ou seja, é uma sabedoria maligna. Então eu falava de manhã, né? Às vezes tem pessoa que usa sabedoria, a lábia, né? Para passar a conversa dos outros, né? Olha só, você vai colocar aqui R$1.000. Daqui a 3 meses você vai receber 15 mil. A pessoa vai lá, esgota a poupança e coloca lá. Aí depois, sei lá, pirâmide. Eu sempre falo, sempre tem 2 bobos, né? Até gravando. Tem o bobo que dá o golpe, porque acha que vai ser, o resto da vida não vai ser pego, não. E tem o bobo que cai no golpe. Mas desde quando que eu vou botar R$1.000 hoje? E daqui a 3 meses eu vou receber 20 mil? Não existe isso no mundo, gente. Mas a pessoa colocou. Então tem 2 bobos. O que dá o golpe acha que nunca vai ser pego, uma hora vai ser. E o boca aberta que acha que vai botar 1.000 hoje e vai multiplicar 20 vezes mais. Isso não existe. Isso não existe, às vezes, nenhuma vida toda vai ter em 3 meses. E a pessoa vai lá e é enganada. Já conhece gente assim, os que passou a conversa? Né? Do cheque, do blitz premiado, né? do telefone. Olha, sou daqui do programa, sei lá, você acabou de ganhar um carro. Mas como você nunca joguei? Ganhou! É o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui uma coisa para você não perder o lugar. Só deposita R$500. Perdeu. Tem 2 bobos. O que dá o golpe, acho que nunca vão pegar, e o bobo que cai. Né? Mas o que acontece, irmãos? É uma sabedoria diabólica que ela faz o quê? Ela vai na lábia, no jeito, na maneira, na interpretação, mas qual é o objetivo, irmãos? É fazer mal. Deus não manda jamais fazer isso. É diabólico, animal e terreno. Agora imaginamos essa pessoa tão malandra, né, na mão do diabo. Se ela se converte, irmãos, me perdoe, ela vai virar uma boca aberta? Eu não acredito, diante de Deus, que ela era malandra, esperta na mão do diabo. E agora se converte e fica burra? Eu não acredito nisso. Como assim? Na mão de Deus piora? Imaginamos a benção que a pessoa agora não pode ser, o quê? Com a verdadeira sabedoria.
vai ter essa inteligência para fazer tanta coisa boa para os outros, para a família, para as pessoas. Ou seja, Deus transforma aquela pessoa. Amém? Então é tudo uma questão o quê? Da pessoa procurar viver o que na verdadeira sabedoria. E quantos testemunhos nós vimos muitas vezes na igreja, ou até que a gente conhece, né? Pessoa que era ruim, aprontar, fazia, acontecia. Aí se converte e vira o bananão. Eu não creio nisso. Eu não acredito nisso. Eu não creio, eu não vejo isso na Bíblia. Não, a pessoa vira uma bênção, mas aonde? Na mão de Deus. E aí depois começa a falar aqui, eu vou terminar já. Versículo 17 fala assim, ó. 17. Mas a sabedoria que vem do alto não dá para eu pregar cada coisa, tá, moço? Mas primeiramente o quê? Pura. Amém? Não tem contaminação. Vem a fonte do próprio Deus. Ela é pura. É primeiramente pura. Depois, pacífica. Ou seja, ela quer trazer o quê? O bem, a paz. O que mais? Moderada, né? Ela tem equilíbrio, né, irmãos? Moderada, tratável, ou seja, ela vai, né? A pessoa vai sendo trabalhada por Deus. Cheia de misericórdia, olha só, né? E de bons, o quê? Frutos. Ah, Deus olha o meu coração. É amigo, mas ele te aprova pela tua atitude. O galardão vem o quê? Pelas nossas obras. Porque a não ser que as pessoas aprendam a ler pensamentos, como é que eu vou pregar em pensamento? Eu tenho que falar, mas também tenho que demonstrar. Quando o verbo se fez carne, não foi que ele veio? Ele não ficou lá falando. Ele andava, ele fazia, ele agia, ele ia muitas vezes, né, a lugares, ele não ficava parado. Jesus, ele morreu, a atitude de levar a cruz, morrer na cruz. Então é atitude, né? Então, e de bons frutos, sem parcialidade, ou seja, né, era o rico, o pobre, o alto, o baixo, o pretinho, o branquinho, o ferrugem, o português, japonês, todo mundo, né? Ou seja, é sem parcialidade. Não quer que ninguém se perca, a palavra fala, né? E sem hipocrisia. Hipocrisia, mas é fingimento. Sabe? É fingimento. Hipocrisia. Já começou a hipocrisia quando o homem caiu. Deus perguntou a Adão, tu comeu o fruto? Ele não perguntou quem é o culpado. A resposta era sim ou não. Ah, Deus! A mulher que o Senhor me deu, ela me deu, então eu comi o fruto. Deus não perguntou isso. E aí, para a mulher, ele pergunta, por que tu fez isso? Claro que Deus sabia, né, mas Deus só queria que... Por que tu fez isso? Ah, Deus! Foi a culpa da serpente. Já começou lá, né, esse problema aí, né? Quer dizer, era mais fácil falar, errei, Deus. A Eva não me obrigou a comer o fruto. Ela me ofereceu. Eu, quando vi ela comendo, não fiz nada e comi também, errei. Não sei, irmãos, não tem como nós entrar na especulação, né? A gente não sabe porque a Bíblia não revela. Como teria sido, será? Se só Eva tivesse pecado, porque o pecado entrou através do pecado de Adão, não entrou por causa do erro da Eva. Como é que seria, será? Não sei. Não sei porque a Bíblia não fala, né? Eu não vou criar aqui heresia. Mas a gente fica pensando. Então, a hipocrisia, irmãos, é fingimento. A hipocrisia é o fingimento. A hipocrisia é fazer parecer o que não é. E Deus detesta isso. Então, a verdadeira sabedoria, o quê? É pura, pacífica, moderada, tratado, cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Amém? Ou seja, a verdadeira sabedoria, qual é o princípio? É o temor do Senhor. Te leva a ser puro, pacífico, tratado, sem hipocrisia, sem parcialidade. Olha só. Você viu como não é uma questão de encher aqui? É uma questão de mudar aqui.
E era o que Deus queria lá em Deuteronômio. Lá o povo falhou. Mas hoje na nova aliança não mudou ainda, irmãos. Nós temos que mostrar então o quê? Essas atitudes aqui sobre a verdadeira sabedoria. Amém? Vou parar aqui por causa do nosso horário, né? Depois você pode ler com mais calma aí em nome de Jesus. Vou até encerrar aqui a gravação. Deus abençoe você de casa.